canal, tudo bem com vocês? Joinha! Hoje nós vamos falar de processo histórico partindo de uma lei de Newton. Sim, a física vai nos ajudar a estudar o processo histórico. Por quê? Porque nos diz Newton o seguinte, que para toda a ação há uma reação em igual ou maior intensidade. Isso é uma das leis de Newton. Se para toda a ação há uma reação, quando nós falamos em descobrimento do Brasil, nós já estamos falando na reação. Tá? O descobrimento do Brasil ela é uma reação a uma ação proveniente de 3 séculos. E que ação é essa, tá? Essa ação se dá pela transformação da Europa. A Europa ela começa a se transformar a partir do momento que a Idade das Trevas dá lugar à luz, tá? Primeiro contexto, tá? Idade das Trevas, a gente não tá falando em maldade, a gente não tá falando em demônio, a gente não tá falando do lado mal da força. A gente tá falando do obscurantismo. O que é o obscurantismo? É a falta de conhecimento. As trevas da Idade Média, só para recordar, é a treva do não conhecer, é a treva da ignorância, tá? Do conhecimento, tá? Começamos por aí. Quando a gente fala em luz, a gente também não está falando em Deus, em bons espíritos, em guias de luz. A gente está falando na luz do conhecimento também, porque aqui entra o iluminismo, tá? A treva e a luz, que são sempre uma dualidade na vida do ser humano, desde que Platão institui a filosofia, nós temos que contextualizar do seguinte: as trevas do conhecimento e a luz do conhecimento, elas abrem os horizontes para nós chegarmos aqui, na reação. Então a ação se dá no conhecimento. Toda a ação para chegarmos nessa reação se dá pelo conhecimento. Nós estamos trabalhando 3 séculos de Europa, tá? Por que a Europa? Porque a Europa aqui neste momento é o centro do mundo dentro da história que nós estudamos no Brasil, tá? Ela sendo o centro do mundo, ela se organiza, ela se centraliza, tá? Saímos das trevas, vamos para a luz e começamos a caminhar até chegar na modernidade, quando se há a possibilidade de sair do umbigo do mundo, que é a Europa, nesse contexto, porque, segundo a Igreja Católica, nesse período, não há nada além da Europa, tá? A Terra é plana. Se tu navegar além dos territórios que tu conheces dentro da Europa, tu vai cair num precipício cheio de animais marinhos, monstros marinhos, tá? Porém, os grandes navegadores, eles começaram a olhar para adiante e perceber que o céu não tem limite. Se o céu não tem limite, a Terra também não, tá? Então, assim, nos coloquemos, obviamente, num período que não se tem GPS, não se tem internet, não se tem luz. Então, se navega no escuro. Baseado em quê? Baseado na Lua e nas estrelas. E os instrumentos de navegação, eles se orientam pelas estrelas, tá? Um grande instrumento de navegação da época é o astrolábio. O astrolábio, ele era encaixado de acordo com o grupo de estrelas que se via no horizonte e a partir dali os navios seguiam, tá? Se passou o Cabo da Boa Esperança com Vasco da Gama, com Bartolomeu Dias, tá? Se passou por ali por quê? Porque ali se dizia que tinha um grande vento, que são os ventos elíseos, que existe até hoje, mas que existia um grande vento que se tu tentasse ultrapassar com teu barco, tua caravela, teu navio, tu seria jogado para o fundo do mar e iria ser comido pelos monstros marinhos. Eles disseram, não mesmo, eu tenho como navegar. E eles passaram pelo Cabo da Boa Esperança. E eles avançaram o mundo afora. E a partir daí, a Europa, especialmente Portugal e Espanha, jogaram suas embarcações no mar, porque entenderam que havia o além, que havia possibilidades. A partir do momento que tu vê possibilidades, meu amigo, tu vai longe. E isso aconteceu com Portugal e Espanha, tá? Espanha chega na América com Colombo em 1492, tá? Um pouco depois, Portugal chega no Brasil em 1500 com Álvares Cabral, tá? Cabral chega no Brasil, Colombo chega na América. A América do Sul, ela é toda espanhola por conta disso, tá?
A América do Sul portuguesa é exclusivamente o Brasil, tá? Falando de nação, certo? Nesse primeiro momento da história. Essa reação do descobrimento do Brasil, do descobrimento da América e da colonização, porque daí ambos se tornam colônias de Portugal e Espanha, é uma reação à ação da Europa, que se movimenta. A história e o processo histórico, ele é movimento, tá? Ele não é data-nome, ele é movimento. Por isso que é tão peculiar aprendermos os processos históricos. E todo processo histórico se dá por movimento. Todo processo histórico se dá pela lei de Newton, a ação e a reação, tá? Hoje nós estudamos processo histórico. No próximo dia, que vai ser sexta-feira, nós vamos estudar um processo histórico baseado nessa teoria, certo? Nós vamos estudar a escravidão baseado nessa estrutura, a ação e a reação, conforme Newton nos apresenta, tá? Partindo desse pressuposto, nós podemos entender muitos processos, porque daqui da ação vem a reação e aí vem as consequências. E as consequências é o que hoje? Uma nação, tá? Em construções de altos e baixos, mas uma nação. Aqui, um continente. Nós somos uma parte de um continente, nós somos a parte sul do continente da América. Essa é a grande consequência da reação dada à ação da Europa, tá? O fortalecimento, a estruturação de um povo, de povos, muitas culturas e um continente, com todos os seus altos e baixos, seus contrapontos, suas guerras, suas diferenças, mas que é as consequências de uma reação datada de uma ação da Europa de 3 séculos atrás. Baseado em 1500, tá? Esses 3 séculos são de 1500 para trás. Beleza? Esse é o processo histórico, visto assim, num contexto geral, tá? E logo nós vamos falar de um momento específico, de uma data específica, de uma situação específica dentro desse contexto histórico. Até a próxima!